Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais e hoje vamos revisar o nosso capítulo 3, né? Nós estamos nessas aulas de revisão e hoje vamos revisar o capítulo 3. Vamos direto ao nosso exercício. A gente sabe que a primeira coisa que a gente faz na revisão é corrigir o nosso exercício. Muito bem. Vocês devem estar vendo aí o nosso exercício do capítulo 3. Vamos lá para as correções. Primeiro, diferencie política de mecanismo. Qual a diferença de uma política para um mecanismo? A política é o critério que eu vou usar para escolher quem é o próximo a entrar na CPU. O critério. E o mecanismo diz de que maneira eu vou implementar o critério. Então, por exemplo, a política ordem de chegada. Então, essa é a minha política, é o meu critério que eu vou usar, a ordem de chegada. Mas como é que eu vou fazer essa ordem de chegada? Eu vou usar vetores, eu vou usar uma lista encadeada, eu vou usar arquivos, o que eu vou usar para montar? Isso é o mecanismo. Né? O que eu vou usar para montar aquela política, aquele critério. 2. Se te explica as características que todo escalonador deve ter. Então, as características: justiça, o mesmo critério deve ser aplicado a todos os processos. Eficiência, manter a CPU 100% ocupada, né, o máximo possível ocupada. O tempo de resposta, o usuário não pode perceber que existe a multitarefa, ele tem que achar que é tudo simultâneo. A previsibilidade, o tempo que um processo vai esperar na fila, é o mesmo tempo que outros processos com o mesmo critério vai esperar na fila. Então, por exemplo, se é por ordem de tamanho, dois processos de mesmo tamanho, vão esperar o mesmo tempo na fila. É por ordem de chegada, dois processos que chegaram junto, vão ter o mesmo tempo na fila, vão esperar o mesmo tempo na fila. Então, a ideia é dois processos que têm a mesma característica dentro do critério, vão esperar o mesmo tempo na fila. O turnaround, que é o tempo médio de espera geral da fila, e o throughput, que é a vazão, né, a quantidade de processos por tempo entrando na CPU. O turnaround tem que ser pequeno, o throughput tem que ser o máximo. Então, essas são as características que todo escalonador deve ter. Terceira questão, se te explique as possíveis estratégias do escalonador. Ele pode ser preemptivo ou não preemptivo. Preemptivo é o multitarefa, não preemptivo, monotarefa. Cite as possíveis classes de escalonamento. Então, eu tenho três classes: o curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, os processos estão na RAM. Médio prazo, os processos estão na memória virtual e querem ir para a RAM. Né? E o longo prazo, os processos que estão no estado bloqueado, suspenso bloqueado, aqueles que estão esperando alguma coisa que não é a CPU. Certo? Então, curto prazo, estado de pronto, na memória RAM, né, estado de pronto na memória RAM. Médio prazo, estão no estado de suspenso pronto, na memória virtual. E longo prazo, bloqueado ou suspenso bloqueado. Cite as possíveis características dos processos escalonados pelo SO. Ele está falando aí de prioridades. Né? Então, eu tenho a primeira mais alta, que é a real time, prioridade 1, é a mais alta, é a real time. Depois, processos do SO, né, da máquina virtual do SO, que é prioridade 2. Depois eu tenho interativos, que interagem muito com o usuário, prioridade 3. Depois eu vou ter os IO-bound, aqueles que interagem muito com periféricos, prioridade 4. Eu tenho os batch, prioridade 5, que são aqueles que não têm interações com outros, ficam rodando só em segundo plano. Não tem interação com outros elementos, né, de outros sistemas externos ou usuários. Né, podendo ter comunicação com sistemas internos e rodando em segundo plano, né, rodando sempre em segundo plano. Na verdade, os batch podem se comunicar com outros sistemas externos, desde que esses sistemas não tenham usuários, né, não sejam usuários. E os CPU-bound, aqueles que interagem muito com a CPU, com a unidade de lógica aritmética, faz muito cálculos matemáticos e tal. Então, aí eu tenho os níveis de prioridade, certo? Sexto, como um processo pai pode informar o escalonador a sequência de execução dos seus filhos? Através dos parâmetros. O escalonador ele é parametrizado, então, através dos parâmetros, o pai pode informar a sequência dos filhos. Cite as formas de avaliação das políticas de escalonamento. Então, ele pode ser a análise, que é uma forma no papel, eu faço um modelo matemático no papel. Eu tenho a simulação, que é quando eu uso um aplicativo simulador. E eu tenho a experimentação, onde eu realmente implemento a política na prática
e realmente coloco ela para executar em um ambiente real, certo? É a experimentação. Muito bem. O oitavo, né, o cálculo do tempo médio dos processos em relação a todas as políticas, certo? Vamos começar pelo FIFO, First In, First Out, né? Por ordem cronológica de requisição. Então a ordem da fila vai ser P1, P2, P3, P4, eles estão em ordem de requisição, né? Está aqui bem claro para vocês verem, esses processos estão em ordem, então o primeiro que chegou foi P1, o último que chegou foi P4, para finalizar a fila. Então nós vamos ter aqui o tempo 10, 40, 20 e 10. Então nós vamos ter aqui 10 mais 40, 50 mais 10 mais 40 mais 20, 70 mais 10 mais 40 mais 20 mais 10, vai dar 80 mais 0, porque ele não é preemptivo. Tudo isso aqui dividido pela quantidade de processos, que é 4. Então vai dar aqui tudo isso aqui dividido por 4. E vai dar 210 sobre 4, que vai dar 52,5. Certo, pessoal? Então nós temos aí 80, mais 10, 90, mais 70, 160, com 50, 210. O round robin é o FIFO, né? Vou botar aqui assim, FIFO. O round robin é a mesma coisa do FIFO. Vou até copiar aqui, ó. Round robin. Round robin. A ordem é a mesma. O que é que muda? O que muda é só aqui, ó, a taxa de preempção. Em vez de 0 é 1. Então vai ser 211. Então vai ser 52,75. 52,75. Certo? Vamos para o SPN-STCF. SPN-STCF. A ordem é do menor tempo para o maior tempo. Então a ordem é baseada nos tempos, do menor para o maior. Então a ordem vai ser P1, depois P4. Eu tenho dois com o mesmo tamanho. E sempre que dá empate, vale a ordem de chegada. P1 chegou primeiro, então vem P1 e depois P4. Aí P3 e por fim P2. Certo? Então vou ter 10 mais 10, 10, 10, 20 e 40. São os tempos, né? O tempo de P1 é 10, de P4 também é 10, o de P3 é 20, o de P1 é, perdão, de P2 é 40. Certo? Então aqui eu vou ter 10 mais 10, 20 mais 10 mais 10 mais 20, 40 mais 10 mais 10 mais 20 mais 40, 80 mais 0, que é a taxa de preempção. Tudo isso aqui dividido por 4. Então nós temos aí 150 dividido por 4, que vai dar 37,5. Certo? Agora vamos o SPNSRTCF. Ele é muito parecido com esse. Vou copiar aqui, inclusive, a linha toda. Do SPNSIR-TCF. A ordem é a mesma e tudo, a diferença é só a preempção. Então aqui vai ser 151. Então aqui é 37,75. É por isso que na prova, bom você ver essa questão do cálculo aí, né? Porque o cálculo dele redondinho aí. Tudo bem, vamos ao HRRN. O HRRN é por ordem do fator. Na tabela não tem um fator, a gente tem que calcular. Como é que calcula o fator? O tempo mais o turnaround dividido pelo tempo. Essa é a forma do fator. Vou botar aqui do lado. Então, o fator de P1, o tempo 10, mais turnaround, que é 10, tudo isso aqui dividido pelo tempo dele, que é 10. Então, 10 mais 10, 20. 20 por 10 vai dar igual a 2. P2, 40 mais 20 sobre 40. 40 mais 20, 60. 60 dividido por 40 vai dar
1,5. Aí 20 mais 30 dividido por 20, vai dar 50 sobre 20, que vai dar 2,5. Certo? E o último fator, 10 mais 20 dividido por 10. Aí vai dar 20 mais 10, 30. 30 por 10 dá 3. E eu tenho a ordem de fator. Do menor para o maior ou do maior para o menor? Aí depende, né? Você tem as duas estratégias. No nosso caso, vamos continuar usando do menor para o maior todas as vezes. Então aqui eu tenho 1,5, vai ser o primeiro, P2. O primeiro da fila é P2. Ele tem o menor fator. Depois eu tenho P1, tem um fator seguinte, né? Fator 2. Depois P3, com fator 2,5. E por fim P4, o maior dos fatores. Certo? Então vou dar aqui os tempos, que é 40, 10, 20 e 10, né? Vou botar aqui embaixo para vocês verem. Não estou embaixo, né? Vou apagar aqui, depois a gente restabelece. Muito bem. Então, o HRRN, o tempo de P2, 40, o tempo de P1, 10, o tempo de P3, 20, o tempo de P4, 10. Agora é só fazer as somas. 40 mais 50 mais 70 mais 80 mais 0, porque ele não é preemptivo, certo? Sobre 4. As políticas que não são preemptivas é o HRRN, o SPN, STCF e o FIFO. São as únicas políticas que não são preemptivas. Então, vou ter 240 dividido por 4 e vai dar 60. Certo? Então, 40 mais 10, 50, mais 70, mais 10, 80, somando tudo, dá 240 sobre 4, 60. Muito bem. Depois eu tenho com prioridade, ordem de prioridade, né? O com prioridade. A ordem é por ordem de prioridade. O primeiro é o P1, prioridade 1.0, né? O 1.1 é a mais alta desses 4 aí. Quanto mais próximo de 1.0, mais alta. Então, mais próximo é 1.1. P1. Depois eu tenho 2 empates, aí vale a ordem de chegada. Sempre que der empate é a ordem de chegada, P2, P4. E por fim, o de mais baixa prioridade, P3. Aí eu vou ter aí 10, 40, 10 e 20. Então vai ser 10 mais 50 mais 60 mais 80 mais 1. Tudo isso aqui dividido por 4. Então 50 mais 60 mais 80 mais 10 dá 200. Dividido por 4 vai dar igual a 50. Certo? O com prioridade ele é igual a múltiplas filas, igualzinho, né? O cálculo, né? Múltiplas filas. Muda a forma de implementar, mas o cálculo é o mesmo. Assim como o garantido é igual ao SPNS, ao SPNS-RTCF, o que muda é a forma de implementação, no caso aqui do quanto, né? Mas o valor é o mesmo. Nós temos o fração justa, que ele é igual com prioridade. Fração justa. E, para finalizar, a loteria. O loteria ele é meio aleatório, mas a gente vai considerar sempre a ordem de quem tem mais bilhetes primeiro, certo? Que é o que normalmente dá. Então, mais bilhetes. Primeiro P4, depois eu tenho bilhetes em P2, aí bilhetes em P3 e P1 com a menor quantidade de bilhetes, certo? O tempo de P4 é 10, o de P2 é 40, o de P3 é 20 e o de P1 é 10. Aí eu vou ter aqui 10 mais 50, mais 70, mais 80, mais 1, tudo isso aqui dividido pelo número 4. Então eu vou ter 50 mais 10, 60, mais 70, 130, mais 80, 210, mais 1, 211 sobre 4, vai dar 52,75. Casualmente, né, por um acaso do destino, deu igual ao FIFO, mas isso foi realmente uma mera coincidência.
Ok, pessoal? A melhor dessas políticas aqui, nessa situação, é o SPNS-TCF, mas a gente sabe que ela não é preemptiva, então ela não é interessante para sistemas de propósito geral, né, para o sistema que vai rodar com o usuário. Certo? A menor, lógico, a menor tempo médio é a melhor. Ok, pessoal? Isso aí foi a revisão do nosso capítulo 3 no exercício. Também vamos ver os slides, né? Vamos dar uma pincelada nos slides, deixa eu desfazer aqui tudo. Pronto. Tudo desfeito. Já anotaram aí, né? Vamos parar aqui a apresentação e vamos dar uma olhadinha no nosso slide. Direto para o nosso slide agora. Carregando, ok. Então, nosso slide de escalamento de processos. Aqui nós temos alguns conceitos fundamentais, a questão de escolher quem é o próximo, né? O escalonamento é escolher quem é o próximo e vai entrar na CPU. No momento em que acontece uma interrupção. E aí eu tenho uma diferença de política e mecanismo que eu já falei lá no exercício, né? A gente já comentou isso aí. As características do escalonador, né? As 6 características, já falei também lá no exercício, já expliquei elas. Aí a pergunta é o seguinte, para qual são as características mais importantes? Depende do tipo do SO, né? A gente tem 3 tipos de SO, que são os BET, os de tempo compartilhado e os de tempo real. E aí o que acontece? Os de BET e tempo real, eles querem a eficiência, eles não têm interação com o usuário. Então, os elementos que interagem com o usuário, ele não vai ter. Então, o bom para o BET é o eficiência, turnaround e torque put. O bom para o tempo compartilhado é o tempo de resposta do usuário, né, fazer que o usuário não perceba a multitarefa. E o tempo real é a questão da previsibilidade, onde ele pode estimar melhor o cumprimento dos prazos, né, saber se ele está realmente dentro do tempo real. Estratégia de escalonador, né, já falei as duas aí, a não preemptiva e a preemptiva. Classes também já falei, né, as classes do escalonador, a gente falou no exercício. Características dos processos escalonados, né, as ordens de prioridade, também já falei lá no exercício. Aqui algumas associações, as prioridades aí, primeiro a subprioridade. A subprioridade, então dentro de uma prioridade, por exemplo, eu tenho vários níveis de subprioridades, né, vai variar de SO para SO. E essas prioridades elas podem ser aplicadas de maneira estática ou dinâmica. Se ela for estática, na hora que aplicou uma prioridade, não muda mais. Se ela for dinâmica, eu posso mudar essa prioridade em tempo de execução. Aqui vem uma parte das políticas, né, explicando cada uma das políticas de escalonamento. O FIFO é por ordem de chegada, não preemptiva. E ele dá aqui as vantagens de ser fácil e o contra de ser baixo desempenho. O round robin também é por ordem de chegada, assim como o FIFO, só que ela é preemptiva, certo? E tem suas vantagens e desvantagens aí. O SPNS-STCF é por ordem do tempo de vida, né, o tamanho do tempo de uso da CPU. Ele não é preemptivo, né, também tem aquelas suas vantagens e desvantagens. A desvantagem de você não conseguir prever o futuro é uma desvantagem complicada, né. SPNS-RTCF também é por ordem do tempo de vida, do menor para o maior, só que ele é preemptivo, diferente do seu irmãozinho SPN-STCF, ok? Então ele é preemptivo, tem as suas vantagens e desvantagens aí. O o SPN-SRTCF, perdão, é preemptivo. O HRRN, por ordem do fator, nós vimos como é que calcula o fator, né? Vimos na prática ali como é que calcula o fator. E aí, por ordem do fator, pode ser do menor para o maior, do maior para o menor. Nós estamos considerando sempre do menor para o maior fator, ok? Não é preemptivo, PSOs monotarefa, tem as suas vantagens e desvantagens também. Com prioridade, o nome está dizendo, né? Por ordem de prioridade, certo? É preemptiva, e aí vai ter as suas vantagens e desvantagens. O múltiplas filas ele é igual com prioridade no cálculo, mas a diferença dele é que o múltiplas filas são várias, cada nível de prioridade tem uma fila, são várias filas. Cada nível de prioridade tem a sua fila. Diferente do com prioridade, que é todo mundo numa fila só, certo? É preemptivo, tem as mesmas vantagens e desvantagens lá do com prioridade. O garantido, ele também é por tempo de vida, só que ele calcula um quanto igual para todos, ele tem um cálculo padrão do quanto. As outras não tinham isso, não tinha esse cálculo padrão do quanto. Então só o garantido tem isso. Certo? Então ele é igual ao SPNS-RTCF,
em relação ao nosso cálculo, que não leva em consideração o quanto, mas o quanto no garantido ele é igual para todos. Nos outros não, ele é aleatório, né? Ele depende de uma série de fatores, na verdade. Estratégia preemptiva, e aí tem as suas vantagens e desvantagens. Fração justa é por ordem de prioridade, certo? Ela também calcula o quanto igual para todos, assim como o garantido. É uma estratégia preemptiva, tem as suas vantagens e desvantagens também. E o loteria é onde eu atribuo bilhetes aos processos e eu vou sortear um bilhete. Quem tiver o bilhete sorteado é que vai entrar na CPU. É uma estratégia preemptiva, é uma estratégia muito responsiva, certo? E aí tem as suas vantagens e desvantagens, ok? Recomendação das políticas, qual é a melhor política? Depende, né? Não tem a melhor política, depende, na verdade, do que você está querendo fazer. SOSBet, ele recomenda aí as estratégias monotarefa e o SPN. Para os interativos, o autor aí fala em round robin, com prioridade, múltiplas filas, SPN, SRTCF, loteria e fração justa. Eu retiraria o SPN daí, acho que ele não é legal para interativos, mas ok. E aqui algumas recomendações sobre a questão do SEO de tempo real. No tempo real, eu tenho duas formas, né? O crítico, que é aquele que tem risco de vida, e o não crítico, quando eu não tenho risco de vida. A constância periódica, que é a periódico, se ele acontece sempre, regularmente ou não. E o sistema escalonável é aquele que me permite manter o tempo real. Né? Se o computador não consegue suportar o tempo real, não aguenta o tempo real, por limitações e por uma série de coisas, então ele não é um sistema escalonável. Aqui é aquela questão de como é que o pai informa ao escalonador, né, a ordem dos filhos, nós vimos isso aqui no exercício. Escalamento de threads, lembrando que o SO não sabe o que é uma thread, ele não escalona threads, então você que está programando o seu aplicativo que tem threads, também programa o escalonamento das threads, certo? Porque o SO não vai fazer isso. Ele vai tratar todo mundo como se fosse um processo só. A não ser que em vez de gerar thread, você gere aplicações, né? Você se copia, o algoritmo se copia. Falo que isso não é eficiente, mas é uma forma de deixar o escalonador do SO resolver o problema de escalonamento das threads ao invés de você. A avaliação das políticas, eu falei no exercício, né? A análise, a simulação e a experimentação. Vive no exercício. E o cálculo tempo médio também, com essa formulazinha básica de somatório agregado, também vive no exercício, um exemplo aí com todas as políticas. Ok, pessoal? Esse exemplo aqui eu fiz em sala, não foi? Em sala virtual, né? Claro. E assim a gente conclui a nossa revisão do módulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabe, né? Pergunte aí para mim, pelo Classroom, pelo WhatsApp. Nós estamos aí sempre à disposição de vocês. Ok, pessoal? Obrigado aí por ficar aqui até agora. E eu espero contar com vocês na próxima aula. Valeu? Obrigado.